Boa tarde. Continuando a nossa leitura e reflexão do livro O Poder do Agora. Como acalmar, desacelerar e vigiar sua mente e seus pensamentos. Vamos lá. Dia 21 de maio, sábado. Libertando-se da mente. O que você quer dizer exatamente por observar o pensador? Quando alguém vai ao médico e diz: ouço uma voz dentro da minha cabeça, provavelmente será encaminhado a um psiquiatra. De uma forma ou de outra, praticamente todas as pessoas ouvem uma voz, ou algumas vozes, o tempo todo dentro da cabeça. São os processos involuntários do pensar, que acreditamos que não podemos interromper, manifestando-se como monólogos ou diálogos contínuos. Você já deve ter cruzado na rua com pessoas doidas, falando sem parar, resmungando consigo mesmas. Isso não tem nada de diferente do que acontece com você e com outras pessoas normais, exceto que vocês não falam alto. A voz comenta, especula, julga, critica, compara, desculpa, dá palpite, diz que sim, diz que não, gosta, desgosta. A voz não precisa ser relevante para a situação do momento, pois ela pode estar vivendo o passado recente ou remoto, ou ensaiando e imaginando possíveis situações futuras. Nesse último caso, em que ela imagina o futuro, ela pode imaginar coisas boas e agradáveis e pode imaginar também situações desastrosas e desfavoráveis, que é o que nós chamamos de preocupação. Às vezes essa trilha sonora é acompanhada de imagens ou filmes mentais. Mesmo que tenha alguma relação com o momento, a voz será interpretada em termos de passado. Sempre ela será interpretada de acordo com aquilo que você acredita, que você tem vivenciado, que você tem no seu comum, no seu diário, na sua situação de vida habitual. Isso acontece porque a voz pertence à sua mente condicionada, que é o resultado de toda a sua história passada, de suas vivências e experiências, bem como dos valores culturais, coletivos, familiares e religiosos que herdamos. Assim, vemos e julgamos o presente com os olhos do passado e construímos uma imagem totalmente distorcida. Ela nunca é limpa, ela sempre vem atravessada por aquilo que nós já acreditamos, já vivenciamos e temos como verdade. Não é raro que a voz se torne o pior inimigo de nós mesmos, muitas vezes. Muitas pessoas vivem com um torturador em suas cabeças, que as ataca e pune, desanima, drenando a sua energia vital. Essa é a causa de muita angústia, infelicidade, depressão e outras doenças. A boa notícia é que podemos nos libertar das nossas mentes. Essa é a única libertação verdadeira. Tudo começa na mente. Dê o primeiro passo nesse exato momento. Comece a prestar atenção ao que a voz diz, principalmente a padrões repetitivos de pensamentos, aquelas velhas trilhas sonoras que você escuta dentro da sua cabeça há anos. É isso que quero dizer com observar o pensador. É um outro modo de dizer o seguinte: ouça a voz dentro da sua cabeça. Esteja lá, presente, como uma testemunha. Entenda que a sua mente é um, o seu ser interior mais profundo é outro. Você é carne e espírito. Seja imparcial ao ouvir a voz. Não julgue. Não julgue, não condene, não critique, não reprima. Apenas ouça. Porque fazer isso, se você reprimir, significa que a mesma voz que critica, que condena, que julga, deu a volta e entrou de novo pelas portas do fundo. Você logo perceberá, quando estiver observando a sua mente. Lá está a voz,
E aqui estou eu, ouvindo-a, observando-a. Sentir a própria presença não é um pensamento, é algo que surge de um ponto além da mente. Uma pequena pausa para a reflexão, um passo muito importante que eu fiz e é muito, muito gratificante. Realmente você consegue, ao observar a sua mente, ao acalmar os seus pensamentos, desacelerar a sua frequência, que há dois, ou pelo menos dois, habitando na sua vida: o seu corpo e o seu espírito. O seu espírito, que é o seu ser, a sua conexão com o divino, a sua centelha divina que habita no corpo físico limitado, ela deve observar os pensamentos. Quando você se coloca, encontra o seu ser, o seu eu superior, a sua centelha divina, e essa centelha divina, esse eu superior, essa parte divina que habita em você, começa a observar a sua mente, observar a sua vida, observar as suas atitudes, observar os seus sentimentos, você começa a tomar o controle da sua vida. Você não vai mais permitir que de repente pensamentos e sentimentos de ódio, de tristeza, de rancor, de desânimo tomem conta de você. Você não vai mais permitir que aquilo que as pessoas fazem externamente contra você, atitudes erradas, pensamentos errados, palavras erradas, ofensas, agressões, te atinjam de tal maneira que prejudiquem a tua paz, a tua felicidade interior. Você começa a criar uma barreira entre o que é externo e o seu interior, o seu eu interior, o seu eu mais íntimo, a sua divindade. As pessoas e as situações já não terão mais poder sobre você, não terão mais poder de te deixar feliz ou te deixar triste. Você vai encontrar aquilo que Jesus disse, que a minha paz, a minha alegria seja a sua força. Ele diz que Deus, quem está em Deus, quem consegue ter essa conexão, essa comunhão com o divino, tem uma paz, uma alegria que excede o entendimento humano. Excede o entendimento. Por quê? Porque não dá para explicar como isso acontece. Você simplesmente está em paz. Com toda a situação externa acontecendo, independente dela ser boa, favorável, desagradável, desfavorável, o seu interior precisa e consegue se manter em paz, até para resolver melhor as situações exteriores. Porque se está um tumulto do lado de fora e esse tumulto também invade o seu interior, quem vai resolver o tumulto? Não sobrou ninguém para resolver o tumulto. Então, quando você consegue manter lá no seu profundo essa conexão com o divino, lá onde nada é impossível, lá onde tudo é possível, lá onde tudo acontece, lá onde existe o poder verdadeiro e único, lá onde existe o amor, que é a maior força do universo, se você consegue se conectar, se manter conectado com essa sua parte interior, os problemas vêm, as dificuldades vêm, as tempestades vêm e você lida com elas, não se abate nelas, não é vencida por elas. Mas é preciso essa paz, alguém precisa estar bem. Quando duas pessoas começam a discutir e falar alto, ninguém escuta ninguém e não se chega a lugar nenhum. Então, se o seu exterior e o seu interior estão sendo levados, arrastados pela mesma tempestade, pelo mesmo tsunami, quem vai salvar quem? Não sobrou ninguém. Então, se o seu exterior, se a sua vida exterior, a vida material, está passando por um tsunami, está vivendo uma tempestade, o seu eu interior precisa estar bem, para estender a mão e salvar aquilo que no exterior aparentemente está afundando. E aqui ele fala muito claramente, é muito bom a gente ter esse entendimento, Tudo que a gente pensa, quando a gente julga, quando a gente sente, quando a gente condena, quando a gente critica, quando a gente diz que gosta ou que não gosta, nunca é baseado única e exclusivamente no momento presente, na pessoa ou na situação atual.
sempre vem atravessado por aquilo que você já viveu, por aquilo que já foi anteriormente determinado por você, que é bom ou ruim, que é certo ou que é errado, em lembranças dolorosas, em experiências traumáticas. E aí, naquele momento do agora, que você deveria ser uma nova pessoa, porque é um novo momento, é uma nova pessoa, uma nova situação, para você analisar de maneira nova, através das suas experiências, sim, mas de crescimento e não de dor. Você não tem essa oportunidade de fazer diferente. Você faz igual, porque você vai se basear naquilo que já é passado para você. Experiências, crenças, traumas, conceitos. Então você acaba repetindo e repetindo situações, decisões, relacionamentos, erros, e não percebe que você não está sendo genuíno, você não está sendo autêntico, você só está copiando aquilo que já foi vivenciado, já foi determinado por você ou pelas pessoas de sua convivência em um momento passado. E isso sim é ser seu pior inimigo, isso sim é autossabotagem, é você ter todas as oportunidades, como a Bíblia diz, né? As misericórdias de Deus se renovam todas as manhãs, mas você não se renova. Você não se dá a oportunidade do novo. Você não renova suas forças. Você não descarrega a bagagem de ontem. Você traz. Então, quando a misericórdia de Deus se renova no seu novo amanhecer, você não se renova. Você traz tudo do ontem, dos seus sofrimentos, traumas, conceitos, crenças, dores, e faz tudo igual, ao invés de fazer diferente, ao invés de dar outra oportunidade, ao invés de estar com um ânimo renovado, com experiência de aprendizado renovada te fortalecendo. Não, a gente guarda o trauma e a dor. A experiência, o crescimento, a sabedoria que aquilo deveria ter trazido pra gente, a gente não presta atenção, descarta. E isso é uma perda, né, de energia vital. Mas a boa notícia é que nós podemos controlar tudo isso com treinamento, boa vontade. Se você quer coisas prontas, quer que alguém venha e faça para você, não adianta você ficar perdendo tempo ouvindo o que está sendo dito aqui, porque quem vai mudar a sua vida é você. Você pode ter de fora uma orientação, um esclarecimento, mas a ação, a atitude é você, com a graça que Deus te dá todos os dias para você fazer diferente. Coloque-se como observador. Eu faço essa experiência e é muito engraçado. Pare agora por 1 minuto e entre, como se você fosse uma outra pessoa, e né, o seu divino. Entre dentro da sua mente, onde os pensamentos estão lá fervendo. Observe o pensamento por 1 segundo. Se você realmente foi imparcial nessa pequena pausa que eu fiz agora, para observar o pensamento, se você realmente não foi com julgamento, críticas, preconceitos, conceitos pré-estabelecidos, né? Você pode perceber que no momento em que você para observar os pensamentos param. Vamos fazer de novo. Vamos entrar em nossa mente e observar o nosso pensamento. Não sei se você consegue perceber, mas eu consigo nitidamente. Quando eu paro para observar o meu pensamento, a minha mente, nada acontece. Os pensamentos param. É esse vazio, né, essa desaceleração que a gente precisa para que o nosso eu superior, o nosso eu divino, a nossa centelha divina ganhe força e ganhe voz. Tenha lugar na nossa vida, tenha espaço para nos trazer intuições, aconselhamentos, direções, calmaria, curas. E é esse espaço vazio da mente, sem pensamento, que a gente não tem durante as 24 horas do dia, porque até dormindo, né, tanta gente é muito perturbada durante o sono, não tem um sono tranquilo. Esse exercício é para fazer diariamente, todas as vezes que você se lembrar. Continuando a leitura. Assim,
Ouvir um pensamento significa que você está consciente não só do pensamento, mas também de você mesmo, como uma testemunha daquele pensamento. Isso acontece porque uma nova dimensão de consciência acabou de surgir. Quando você ouve o pensamento, sente uma presença consciente, que é o seu eu interior mais profundo, por trás ou por baixo dos pensamentos. O pensamento então perde o poder que exerce sobre você e se afasta rapidamente, porque a mente não está mais recebendo energia gerada pela sua identificação com ela, com os pensamentos. Esse é o começo do fim dos pensamentos involuntários, compulsivos e desnecessários. Quando um pensamento se afasta, percebemos uma interrupção no fluxo mental, um espaço de mente vazia. No início, esses espaços são curtos, talvez apenas alguns segundos, mas aos poucos se tornam mais longos. Tudo depende de exercício, dedicação e comprometimento da sua parte. Quando esses espaços acontecem, sentimos uma certa serenidade e paz interior. Esse é o começo do estado natural de nos sentirmos em unidade com o ser, que normalmente é encoberto pela agitação da mente. Com a prática, a sensação de paz e serenidade vai se intensificando, se tornando permanente, se tornando constante, se tornando mais intensa. Na verdade, essa intensidade não tem fim. Você pode ir até onde você quiser. Você também vai sentir brotar lá de dentro, durante essas pausas da mente, uma sutil emanação de alegria, que é a alegria do ser. Não se trata de um estado de transe, nada disso. Se o preço da paz fosse a perda da consciência e o preço da serenidade uma falta de vitalidade e vivacidade, então não valeria a pena. É o oposto. Nesse estado de conexão interior, ficamos muito mais alertas, serenos, mas alertas, com ideias novas, com vitalidade renovada, com poder e capacidade emanando do ser, aquele ser, o primordial. Quando nós examinamos os nossos pensamentos, vigiamos os nossos pensamentos, observamos os nossos pensamentos, sem crítica, sem condenação, apenas observando em silêncio, estamos inteiros, presentes por inteiro. Ao penetrarmos mais profundamente nessa área de mente vazia, como às vezes é chamada lá no Oriente, começamos a perceber o estado de pura consciência. Neste estado, sentimos a nossa própria presença com tal intensidade e alegria que os pensamentos, as emoções, no corpo, no mundo exterior, tudo se torna insignificante comparado à grandeza do ser. Ele nos transporta para um ponto além do que já antes julgávamos ser o nosso eu interior. Essa presença é essencialmente você e muito maior do que você. Em vez de observar o pensador, podemos também criar um espaço no fluxo da mente, direcionando o foco da nossa atenção para o agora, o que eu estou fazendo agora, os movimentos, as sensações, a atividade. Torne-se consciente do momento. Isso é fundamentalmente gratificante de se fazer. Agindo assim, desviamos a consciência para longe da atividade da mente e criamos um espaço de mente vazia, de serenidade, em que ficamos extremamente alertas e conscientes, mas sem pensamentos. Essa é a essência da meditação. Na vida diária, é possível pôr isso em prática, dando total atenção a qualquer atividade rotineira normalmente considerada como um meio para atingir um objetivo, de modo a transformá-la em um fim em si mesmo. Por exemplo, todas as vezes que você for subir ou descer uma escada na sua casa ou no trabalho,
Preste atenção a cada passo, a cada movimento, até mesmo a sua respiração. Preste atenção na sua respiração. Neste momento, os pensamentos também param. Esteja totalmente presente. Ou quando lavar as mãos, preste atenção a todas as sensações provocadas por essa atividade, como o som e o contato da água, o movimento das suas mãos, o cheiro do sabonete e assim por diante. Ou então, quando entrar no seu carro, pare por um segundo depois que fechar a porta e observe o fluxo da sua respiração. Tome consciência de um silencioso, mas poderoso sentido de presença. Naquele momento, você, o ser, estará presente. Para medir sem errar o seu sucesso nessa prática, conforme você for praticando, verifique o grau de paz que você vem alcançando dia a dia, passo a passo, degrau a degrau. Portanto, o passo mais importante na caminhada em direção à iluminação é aprendermos a nos dissociar das nossas mentes. Todas as vezes que criamos um espaço no fluxo do pensamento, a luz da nossa consciência verdadeira fica mais forte. Um dia você pode se surpreender sorrindo para a voz dentro da sua cabeça, como sorriria para as travessuras de uma criança rebelde, traquina, pois é isso que os nossos pensamentos são. Uma criança rebelde, fazendo exatamente o que nasceu para fazer, muitas coisas ao mesmo tempo e praticamente todas sem nenhum sentido ou utilidade. Isso significa que você não está mais levando tão a sério o que vai pela sua mente, pois o seu interior não depende mais dela. Esse é um exercício recomendado diariamente, a qualquer momento, várias vezes pelo dia. Você pode fazer isso em todas as suas atividades. Sempre que se lembrar, o pensamento ele voa sozinho mesmo. Se você descuida por um instante, ele voa. Ele vai para o passado, ele vai para o futuro, ele começa a projetar as ansiedades, os sonhos do seu futuro, os seus desejos para o futuro, ou então ele volta lá no passado e remexe no caixão das suas angústias, das suas decepções, dos seus traumas, das suas dores, das suas perdas. Ele está o tempo todo assim. Toda vez que você se der conta disso, muito simples, tudo bem, volta e olhe, observe o seu pensamento. No momento em que você observar, ele para. Só não deixe mais ele voar desgovernado. Não há utilidade nisso. Você está gastando energia vital, está gastando uma força, que é aquela misericórdia que se renova para você todas as manhãs. Você está gastando aquele saldo de energia que te foi dado para você gastar durante o dia desse jeito, de forma infrutífera, improdutiva, sem nenhum retorno agradável, sem nenhum retorno consideravelmente substancial, apenas desperdiçando. É como abrir uma torneira e deixar pingando durante o dia todo. Outra coisa muito importante, como a palavra diz que as misericórdias de Deus se renovam todas as manhãs. A forma como você acorda, o primeiro pensamento, o primeiro sentimento, as primeiras palavras, é muito importante para o fluir de todo o seu dia. Comece, habitue-se, acostume, pratique a levantar, não importa a situação exterior, gente, não importa. Eu não estou aqui falando para pessoas que não têm problemas, que não têm dificuldades, que não têm contas, que não passam por enfermidades, que não passam por perdas. Essa semana perdi uma tia muito querida, não pude nem ir porque ela não mora aqui em São Paulo, mas dou graças a Deus por tê-la conhecido, por ter convivido com ela por um tempo, mas ela se foi essa semana. Eu já fiz as orações necessárias para que ela seja acolhida pelos anjos, seja cuidada pelos anjos e tenha a paz e a serenidade que é própria de quem está, quem volta para casa, quem volta para o Senhor. Mas a forma como você levanta todos os dias de manhã é muito importante.
Levante agradecendo, por mais que o seu dia anterior ou a perspectiva para o dia atual não seja grande coisa. Levante agradecendo. Levante proclamando palavras de vitória sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus relacionamentos, sobre a sua vida financeira. Levante agradecendo a Deus pela nova oportunidade. Levante agradecendo a Deus. Levante proclamando: Deus, me surpreenda hoje. Deus, o que de bom vai me acontecer hoje? Deus, estou aberto às tuas graças hoje. Deus, eu te agradeço por tudo que o Senhor preparou para mim hoje. Eu abençoo o meu dia, eu abençoo o meu trabalho, eu abençoo as pessoas que vão conviver comigo neste dia. Eu abençoo a minha vida. Obrigada, Deus, obrigada, Deus, obrigada, Jesus, obrigada, Senhor, obrigada, Centelha Divina, obrigada, Universo, obrigada, Espírito Santo. Não importa o nome que você dê, qual é a sua devoção preferida, qual é aquele que você tem por mais próximo, mais amigo, mantenha essa conexão com ele todos os dias. Dê bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Abençoe sua vida todos os dias. As misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. Então, todas as manhãs, quando você acordar, pegue a sua porção de misericórdia para aquele dia e faça bom uso dela. Fica com Deus, até a próxima leitura.